Sabe quando você lê um livro que te incomoda porque traz à tona a parcela da sociedade que foi esquecida? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e por que eu gostei tanto dessa leitura. Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora de português e redação, e hoje é mais um daqueles vídeos com indicação de leitura. E hoje eu vou falar sobre o Olhos d'Água. Este livro foi escrito por Conceição Evaristo, vou mostrar a foto aqui para vocês, tá? Um grande nome da nossa literatura atualmente. Vou ler um pouquinho sobre ela, que tem aqui na orelha deste livro, tá? Conceição Evaristo nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte. Teve que conciliar os estudos como empregada doméstica até concluir o curso normal em 1971, já com 25 anos. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério e cursou letras na UFRJ. Na década de 80, entrou em contato com o grupo Quilomboge. Estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. É mestra em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras, em especial o romance Ponciá Vivêncio, de 2003, abordam temas como discriminação racial, de gênero e de classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos em 2007. Este livro aqui, Olhos d'Água, não é muito diferente da obra que foi retratada aqui na orelha do livro, tá? Aqui nós temos vários contos que são protagonizados por pessoas que estão assim na mazela da sociedade, que foram esquecidos. Aqui nós temos como protagonistas, e quem vai narrar essa história pra gente são pessoas que vivem em condições de miséria, que passam fome, que são prostitutas, que é o dono da boca lá do morro, pessoas assim que são daquela vivência, uma realidade totalmente diferente da nossa. Apesar de Conceição Evaristo trazer pra gente essa realidade dura, pesada, e ela descreve mesmo, ela não tem dó de descrever essa realidade. Ela vai contar pra gente de uma maneira tão bonita, tão poética. Eu quero ler aqui para vocês uns trechos para vocês verem como funciona isso. Eu vou começar lendo o conto que intitula o livro, tá? Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aqui, a narradora, que é uma das filhas dessa família, vai contar pra gente a miséria que elas viviam. Ela vai falar sobre a fome. E ela não consegue se lembrar de que cor eram os olhos de sua mãe. E ela se pergunta o tempo todo durante esse conto, que cor eram os olhos de minha mãe? Ela vai contar pra gente como a mãe dela driblava a fome da família, né? Com as filhas. Brincava de pegar um pedacinho de nuvem e dar na boquinha de cada criança, de cada filha, para camuflar um pouco essa fome, para as crianças se divertirem e não ver a realidade, a tristeza que é passar fome, não ter o que comer, tá? Depois ela lembra que os olhos de sua mãe eram olhos d'água, eram olhos marejados de quem chorou. Até porque, com uma realidade dessa, não é muito difícil, né? Você não ter o que dar de comer para suas filhas, para seus filhos que estão com fome, é uma realidade muito triste. Então imagina, é esse o jeito poético que Conceição Evaristo vai descrever aqui. Tem outros contos aqui que eu marquei, ó, e aí eu fui botando aqui no começo de cada capítulo qual era o tema, que é fome, pobreza. No segundo conto do livro, que é Ana da Venga, é sobre tráfico. Então a mulher do traficante do morro, tá? E aí ela traz como cenário, né, desses contos a realidade daquela comunidade, né, que para eles é usual, é corriqueiro, que traz muita tristeza, muita dor, muita mágoa, muita angústia, mas de um jeito bonito. Dudu Querenza, que é um outro conto que ele vai falar sobre morador de rua, e também são lindos, todos os contos são lindos, ó. Tem um outro conto aqui que se chama Maria, ó. Aí eu coloquei aqui, ó. Nessa narradora vai falar do reencontro dela com o ex-parceiro, né? Com o ex-marido, o ex-namorado, que assalta um ônibus, ou seja, ele virou assaltante, ele virou bandido. Ela vai contar ali da realidade daquelas pessoas.
O outro conto, assim, que eu achei, assim, muito bonito, mais de uma tristeza e todos, né, de uma tristeza, mas escrito de uma maneira bem bonita e bem poética, é o conto Quantos Filhos Natalina Teve, que fala sobre a pobreza e a prostituição. Eu anotei aqui no cantinho. Tem um outro que ela fala sobre o homossexualismo, tá? Que é o conto Beijo na Face. Esse conto aqui que se chama Luamanda, ela vai contar sobre a primeira vez de uma mulher, como é a vida sexual dessa mulher vivida, né? Já no conto Cooper de Dona Cida, eu até escrevi aqui também, ó, pra vocês verem, todos eu escrevi, ó. Uma mulher no Rio de Janeiro que ela faz todo dia a mesma coisa, cronometrada, ela simplesmente para um dia e dá um tempo para si mesma, para ela se ouvir, para ela se enxergar como mulher. Então, é um livro que eu quero ler e reler a todo momento. O conto intitulado Zaita esqueceu de guardar os brinquedos vai falar da realidade da favela, né? Onde tem um tiroteio e uma menina baleada. O irmão é o traficante, está envolvido no tiroteio. E aí, essa família vai contar a vida de como esse irmão, né, de como esse filho se envolveu no crime e esse tiroteio acaba matando sua irmã, né? A noção de dinheiro fácil, aqui eu tenho dinheiro fácil. É a realidade de muitas pessoas que passam por isso, né? Quantas famílias passam por isso, veem seus irmãos e seus filhos envolvidos no crime, e aí tem um tiroteio, né, nos traficantes lá, e aí morre uma pessoa da sua família por conta desse tiroteio. Só que você já está envolvido, você já está, né, gostou do dinheiro fácil. Então ela vai contar de uma maneira assim, bem assim, escrachada mesmo, sem pudor. Gente, leiam esse livro assim, com a mente aberta, tá? Porque ela vai contar mesmo como foi a primeira vez da mulher, como é a vida daquela mulher, como é a vida desses traficantes ali do morro, da favela, como é a vida desses moradores de rua, assim, dura. Então, esse que é o fantástico de Conceição Evaristo. Eu já quero ler outras obras dela, já ia me esquecendo que tem um conto muito famoso nesse livro da autora, que é A Gente Combinamos de Não Morrer. É um conto maior, assim, dela, onde ela começa assim, ó. A morte brinca com a bala nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado. O juramento feito em voz uníssona, gritando ao pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. E aí começa o conto também, né? É uma realidade ali de tiroteio, onde a gente vai conhecer aí esses meninos, tá? E por que que tem esse título, né? A gente combinamos de não morrer. E aí no final desse conto, a gente não combinamos de morrer, tem um diálogo que é assim: a gente combinamos de não morrer. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Vivo implicando com as novelas de minha mãe. Entretanto, sei que ela separa, e separa com violência, os dois mundos. Ela sabe que a verdade da telinha é a ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento dos meus filhos e de filhos alheios. Quero contagiar de esperança as outras bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem um leite escasso. Lidiane trabalha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas para eu alimentar. Eu e Dorvi e os companheiros dele havia um pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão. Devem estar esvaindo sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento. E de sangrar muito, muito e muito. Gente, esta é Conceição Evaristo. É um livro que eu quero reler mais pra frente. Eu tô aqui indicando para vocês. Lembrando que o link para compra do livro está aqui na descrição do vídeo. E se você comprar pelo link aqui abaixo, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Só fazendo uma observação e lembrando a vocês que aqui abaixo tem o link para todos os meus produtos
lá na Hotmart, se você quiser imprimir os joguinhos que eu tenho, que eu já fiz, está disponível lá no site da Hotmart. Clica no link aqui abaixo. E tem também o link do nosso canal oficial do Telegram. Lá vocês ficam sabendo por tudo em primeira mão. E eu pergunto coisas para vocês, eu faço enquetes, vocês me ajudam aqui no canal, certo? Ah, só lembrando, se você gostou desse vídeo, vou deixar outra sugestão aqui para você de literatura. Quem sabe te agrade também. Eu vou ficando por aqui. Um super, super beijo e até a próxima. Tchau!